Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Em nossos encontros anteriores, trabalhando nessa linha central que é a reforma íntima, nós procuramos conversar um pouquinho a respeito dos vários aspectos que compõem a nossa psique, o nosso ser total. Estamos nessa linha, trabalhando essas diferenciações que existem em nós mesmos. Primeiro conversamos um pouquinho a respeito do que nós perguntamos, quem sou? E na ocasião, nesse primeiro episódio, eu fiz questão de explicar que o eu retirei justamente para nos levar a uma profundidade em nós mesmos. Porque quando dizemos eu estando reencarnados, é muito provável que venha à nossa mente essa identidade atual. E eu quis chamar a atenção que eu, na verdade, sou muito mais do que apenas esta personalidade que está reencarnada neste momento. Então, conversamos um pouco a respeito de quanto nossa estrutura espiritual, psicológica, ela envolve muitas instâncias, muitos aspectos, além da nossa identidade nesta vida atual. No episódio 2, nós conversamos um pouquinho a respeito dessa última parte de nós próprios, que é a parte que nós apresentamos à sociedade. É a parte que nós criamos, nós elaboramos, correspondendo às necessidades das relações sociais. Então, é óbvio que eu não posso dizer tudo o que eu penso em qualquer lugar, justamente porque eu sou um ser coletivo, eu sou um ser social e eu preciso levar em consideração que aquilo que eu expresso afeta o outro. Então, por isso que a gente não deve ser 100% escancarado, nós precisamos de filtros, nós precisamos até de censuras, porque ainda carregamos em nossa intimidade muitas questões que podem machucar as outras pessoas, conflitos nossos. Então, nós falamos da persona como pareço ser, nesse sentido de que a minha aparência é a última instância do meu eu que está mais em contato com o mundo de fora, é a versão de mim mesma que as pessoas observam. Nós falamos então da persona, dessas máscaras sociais. E no terceiro episódio nós falamos sobre o inverso. Se a persona está mais para fora, perto do mundo de fora, nós falamos também daquilo que está mais para dentro, mais escondido, nas nossas sombras, no nosso inconsciente, que são os nossos aspectos indesejados pelo ego. É aquilo que a gente desgosta em nós próprios, é aquilo que nós procuramos fingir que a gente não é, aquilo que a gente não admite, aquilo que me dá medo. Então, os meus conflitos, os meus complexos, aquilo que eu não sei lidar, inconscientemente ficam guardados no inconsciente. Muitas vezes isso é elaborado sem que o ego até perceba, é um mecanismo como se fosse escapista. A gente finge que não está acontecendo, a gente enterra, a gente joga lá para dentro, isso se transforma em complexos, em conflitos. Então nós falamos sobre a sombra e o quanto precisa que a gente tenha disposição para esse enfrentamento, para falar sobre nossas tendências negativas, nossas paixões, nossos atavismos, aquilo que a gente traz de outras vidas, enfim, aquilo que não é gostoso, que é desconfortável, que a gente sabe que não é bom, mas que ainda está em nós, que ainda faz parte de nós. Quanto a gente precisa relaxar e aceitar os nossos aspectos sombrios, os nossos aspectos do inconsciente, nossos aspectos que nós julgamos negativos. A pergunta do episódio de hoje é como, e aí eu fiz questão de colocar entre parênteses, né? Penso que me protejo. Então, como me protejo é o que eu acho que eu estou fazendo. Como eu me protejo? Eu me protejo assim, eu me protejo assado. Só que entre parênteses eu pus, eu penso que eu me protejo, mas na verdade
é uma ilusão. É uma ilusão do ego achar que alguns mecanismos que ele utiliza para se proteger de fato o protegem. Não. Então, muitas vezes, as adaptações, as estratégias, os instrumentos que nós elaboramos para viver a nossa vida, convivendo em sociedade, tendo que lidar com nossos próprios conflitos, então nós vamos elaborando mecanismos de proteção, mas muitos deles que são criados pelo ego, na verdade, são defesas ilusórias. Parece que a gente consegue se proteger desses jeitos, mas na verdade não. Eles não estão sendo de fato elementos protetores. Eles podem nos fazer evitar enfrentamentos, a gente pode se livrar do problema só aparentemente. É aquela história que a gente costuma dizer: se eu levantei o tapete, empurrei a sujeira para baixo do tapete e tampei a sujeira, eu não me livrei da sujeira. Parece que eu me livrei, mas ela só está escondida. Ela não desapareceu, eu não fiz uma limpeza de fato, eu só escondi a sujeira. Então, uma coisa é diferente da outra. Eu limpar a louça que está em cima da pia é um processo de enfrentamento. Eu lidei com aquilo, eu separei sujeira do copo, eu fiz a sujeira ir para o lugar onde ela vai ser descartada, dissolvida. Teve um trabalho, teve uma ópera, né? O modus operandi, eu operei, eu obrei, eu trabalhei com aquilo. Aquilo sim foi dissolvido, foi organizado e foi superado. Eu enfrentei essa louça da cozinha. Agora, se eu chego e a cozinha está com a pia cheia de louça, e eu pego aquela louça e guardo tudo embaixo da pia, eu não me livrei, eu não superei. Parece que eu me livrei. Só que ela não foi dissolvida, ela não foi organizada, ela não foi reestruturada. Ela continua lá. A hora que eu abrir o compartimento escondidinho, eu vou ver que ela está ali do mesmo jeito, pior, porque pode ter juntado bicho, enfim. Então a mesma coisa a gente faz com nossos conteúdos. Não que eu esteja dizendo que nossos conteúdos sejam sujeira, nada é sujeira. São assuntos confortáveis ou desconfortáveis. Assim como a louça que está em cima da pia, eu chamo aquilo de sujeira. Na verdade, é uma louça com comida que foi usada. É uma louça que foi usada para se alimentar. A gente chama de sujeira, mas um minuto antes dela ir para a pia, ela era alimento. Né? Eu me alimentei a partir daquilo que estava na louça. Quando eu termino, pego o prato, ponho em cima da pia, eu já chamo aquilo de sujeira. É simplesmente convenção. Mas a gente pode simplesmente dizer que não existe sujeira no mundo, nem no mundo de fora, nem no mundo de dentro. O que existe é aquilo que eu estou ainda apta a consumir e aquilo que já não me serve mais. Né? Eu posso dizer que sujeira é aquilo que está apodrecendo, ainda assim a podridão faz parte da natureza, tanto quanto a germinação de algo. São instâncias. Nós é que olhamos com olhar de julgamento que até nos atrapalha depois. Porque a gente fala o nascimento de uma criança, a morte de um ser humano, como se fosse assim uma coisa boa e a outra ruim, e não é. São duas faces de uma mesma moeda, eu chegando na vida e eu saindo da vida. Nós é que olhamos para isso com esse olhar de desconforto, de desagradável. Então, quando nós falamos sobre vou me proteger, muitas vezes eu acho que eu estou me protegendo, mas na verdade eu só estou empurrando a sujeira para baixo do tapete. Eu não quero ver isso. Isso me atrapalha, eu não quero saber que tem isso, eu não quero lidar, não quero ter que ir para a pia, né? Pôr as minhas luvas ou não pôr luva, e pegar o sabão, o detergente, e lidar com aquilo, e separar e limpar a pia. Eu não quero ter esse esforço. É muito mais fácil esconder num canto e pronto, olha, a pia ficou linda. Mas aquilo não foi resolvido, não foi enfrentado. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre esses mecanismos de defesa do ego, que na verdade não o defendem, ilusoriamente o defendem. Mas na verdade esse ego está usando de estratégias muitas vezes ineficazes e ilusórias. Ele só está mudando o problema de lugar ao invés de enfrentar esse problema.
sendo que o ego é quem vai poder fazer esse enfrentamento quando cair a ficha. É como a gente fala para uma criança que fala, eu não vou conseguir, e a gente fala, vai. A criança nunca experimentou isso, então ela duvida de si própria. A gente que já tem experiência sabe que ela vai dar conta. Então, muitas vezes a criança evita, disfarça, finge que não é ela, deixa para amanhã, não quer saber, porque ela tem medo. Então, ela acha que ela está conseguindo se livrar, ela não está. Aquilo vai ficar esperando o momento dela, quando ela vai dizer, de fato, chega de jogar a coisa embaixo da pia ou do tapete, vamos lá. Aí a criança faz, experimenta e consegue. E ela fala: Nossa, eu consegui, eu cresci, eu vi que eu sou maior do que eu achava. É o ego. Vai chegar o momento em que o ego vai admitir: eu vou ter que enfrentar isso e eu vou ter que fazer acontecer. E ele enfrenta e ele fala: Nossa, eu dei conta, né? Então, o que é esse ego? Eu consciente. Simplesmente isso, é a minha consciência. Sou eu quando estou consciente do que está acontecendo. E muitas vezes acontece uma coisa e eu conscientemente olho para aquilo e digo assim: eu jamais vou conseguir. E aí vem esse comportamento muitas vezes automático do ego, que é: finge que não está acontecendo, joga no colo de outra pessoa, deixa para lá. Não vai dar. Chega uma hora que o ego fala: tá bom, vamos lá, vamos enfrentar. E eu enfrento, eu consigo, eu soluciono e eu saio feliz e realizada. De qualquer forma, a gente precisa desse ego. A gente precisa, porque quem vai fazer os enfrentamentos dos problemas enquanto eu estou reencarnada é a minha consciência, é o meu ego, é ele que vai me ajudar a usar o meu livre-arbítrio para enfrentar o mundo, para ser esse herói da minha própria vida. Tem uma história que está lá no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, no capítulo 6, e que conta a história de um monge que ele está com o seu discípulo e ele vai fazer uma travessia de um rio. E quando ele olha para fazer a travessia, eles observam que tem um escorpião que está tentando fazer a travessia, mas ele sabe que ele vai ser levado pela correnteza. Então o monge, né, o mestre, se abaixa e permite que o escorpião suba na sua mão. E então ele faz a travessia, porque o rio era raso para ele, aquele fio de água era raso para ele. Ele atravessa e a hora que ele está prestes a colocar o escorpião no chão para fazer, tendo feito a travessia, o escorpião o pica. E aí o seu discípulo que estava inconformado com o fato do mestre querer passar por essa situação, e ele fala: mestre, eu sabia que ele ia fazer isso. Eu não entendo por que que o senhor ajudou o escorpião. E por que que esse escorpião machucou o senhor se o senhor o ajudou? Então o mestre diz assim, né? A resposta dele diz assim: ele, o escorpião, agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Então o mestre vem nos ensinar essa diferença, né? É uma diferença de que eu admito que eu sou diferente do outro, então eu não tenho que reagir igual ao outro. O escorpião mostra que nós temos uma forma de reagir ao mundo que é pelo instinto, ele é automático. É essencial. Nós já temos isso instalado desde as nossas experiências antes de nos tornarmos homens e mulheres, seres humanos. Antes, quando ainda éramos animais ou até vegetais, na forma do princípio espiritual que passava pelas experiências nesses reinos anteriores. Desde lá nós já sabemos nos defender por instinto. Não tem aquelas flores, que eu não sei dizer o nome, mas que quando tem um contato com ela, tem algumas que se fecham, porque é como se elas estivessem se defendendo. Tem outras que já são carnívoras, que se fecham para conquistar aquele bichinho que pousou ali, que vai servir de alimento. Então a natureza tem instintos de preservação, de conservação, de defesa. A gente sabe dos bichinhos que costumam ser presas para grandes predadores e que eles utilizam todos os seus sentidos possíveis para escapar. Por quê?
porque provavelmente eles se tornam alimento das presas. Então, eles têm mecanismos de defesa que são instintivos e que são sensacionais. E aí você consegue ver, por exemplo, um coelhinho muitas vezes escapar de um leão. E ele conseguiu porque ele reagiu instintivamente e correu mais rápido. Ou foi mais esperto, ou subiu numa árvore, ou se escondeu. Então nós temos isso. É um mecanismo que vale. Eu me defender usando os meus instintos, é assim que eu consigo sair de um perigo, é assim que eu consigo escapar quando eu não prestei atenção e vou atravessar uma rua e vem vir numa moto rápida e eu sem perceber eu consegui me livrar daquele perigo sem pensar, instintivamente. Mas existe outra forma que a gente tem de nos defendermos, de nos preservarmos na vida, usando outros instrumentos que não sejam o instinto. Que seja, por exemplo, a razão. Quando o ego entra para planejar, quando o ego entra para pensar a respeito, analisar e descobrir qual é a melhor forma de lidar com o problema. Então nós temos, por exemplo, lá em Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, capítulo 3, tem a seguinte colocação: graças ao processo da individualização do ser, superando as etapas primárias na fase animal, o predomínio do ego desempenhou papel de primordial importância, trabalhando-o para vencer o meio hostil e os demais espécimes, usando a inteligência, o raciocínio, como forças que o tornavam superior, deixando os remanescentes da falsa condição de dominador do meio ambiente e de tudo o quanto o cerca. Então, nós vemos, usando esses dois exemplos, do monge, do escorpião, e desse ser primeiro que começa a usar a razão para elaborar mecanismos de defesa, nós temos 3 exemplos de mecanismos de defesa. Então vamos resumir. Nós temos o instinto que nos defende. Eu nem penso. Eu coloco a mão em uma superfície que está quente e naturalmente, imediatamente, instantaneamente eu recolho minha mão. Foi instinto. É um caminho no cérebro curto, que é um caminho que não passa pela capacidade que eu tenho de raciocinar, de ponderar. É o animal em mim que reagiu. Eu coloco a minha mão numa superfície quente e tiro sem saber que eu tirei, depois que eu me dou conta do que eu fiz. E foi inconsciente. Eu pus e tirei, depois que a minha consciência percebe que eu tinha colocado a mão e não percebi, e aquilo estava quente e eu retirei sem perceber. Percebe? Instintivamente. É aquela ação automática que nós temos. Então, instintivamente eu sei me proteger de riscos de vida. Eu me protegi da queimadura, porque o próprio cérebro mais primordial, primeira camada cerebral, ela já é capaz de fazer isso, de proteger, porque ela já tem os instintos. Então eu tenho instintos instalados em mim. Eu chego perto de um lugar que é alto, eu já fico em alerta, porque eu posso cair e me machucar ou até morrer. Então, instintivamente, eu tenho mecanismos de proteção. O escorpião é assim. Ele instintivamente estava na mão de alguém, essa mão podia esmagá-lo num piscar de olhos, ele já se defendeu. Então, os animais, eles se defendem instintivamente. Nós temos a segunda opção, que é usando o cérebro, a mente, o ego, que é o que Joana de Ângeles diz. Como é que nós enfrentamos feras maiores que nós? Como é que, como nessa foto, eu consigo lutar com um bicho enorme, muito superior em força e até em destreza do que eu e vencer? Porque eu tenho a capacidade de raciocinar segundo o mecanismo de defesa. Eu elaboro estratégias. Então veja, ele criou uma primeira arma, uma lança que consegue brigar com o outro à distância sem que o outro me machuque. Eu posso conseguir vencê-lo para me alimentar da sua carne, por exemplo. Então eu consigo planejar estratégias, eu consigo criar, construir instrumentos, tudo isso raciocinando. É o meu ego pensando, analisando, elaborando, planejando. É a minha consciência interagindo com o meio através do poder de raciocinar, da inteligência que a gente tem e a gente consegue elaborar
mecanismos inteligentes. Então, instinto, inteligência, e o monge mostra pra gente a terceira forma da gente se relacionar com o mundo, que ele diz que eu reagi pelo amor que eu tenho por tudo e por todos. Era Jesus. Jesus tinha um instinto, óbvio, era um ser humano também, foi um ser humano enquanto esteve aqui. Tinha a inteligência, em vários momentos ele usou estratégias raciocinadas, analisadas e planejadas para nos ensinar, mas ele nos ensinou também pela doação de si, pelo amor que ele trazia. Muitas vezes, por exemplo, na sua crucificação, ele poderia se livrar daqueles sofrimentos que lhe foram imputados, mas ele, pelo amor, resolveu ficar para ser exemplo, para ser modelo, para demonstrar a força do amor. Então, são todas formas que a gente tem de enfrentar o mundo. Eu posso enfrentar os problemas do mundo pelo instinto, nossa, eu corri um risco e nem vi, quando eu vi eu tinha escapado. Eu posso enfrentar os problemas do mundo usando o meu cérebro, minha mente, meu raciocínio, o ego, que vai pensar, analisar, encontrar caminhos, eu vou fazer isso, talvez seja melhor eu ir por esse caminho, primeiro eu vou tentar desse jeito, eu estou elaborando mentalmente, e eu posso enfrentar por essa força que é do espírito, que é aquela coisa que vem de dentro e a gente enfrenta. Por exemplo, quando a gente perde alguém querido. E eu uma vez perguntei para minha mãe, porque ela perdeu muitas pessoas queridas da vida, e foram dores assim impressionantes. E eu perguntei para ela, mãe, como que você conseguiu superar e enfrentar? E ela dizia assim, não foi, certamente, não foi por instinto, certamente não foi raciocinando, deixa eu elaborar, como que eu vou fazer para enfrentar? Ela diz assim, não sei, mas na hora surge uma força aqui dentro, ela diz, que acho que é Deus que coloca. E é por essa força que a gente enfrenta. Então é essa força que é dentro, que a gente não sabe explicar, mas que está lá, que é uma força do espírito, que talvez tenha a ver com fé, com confiança em Deus, talvez seja também uma ajuda da espiritualidade, que nos equipa naquele momento, que nos suporta, que nos carrega nos braços, como aquela linda história que quando alguém pergunta para Jesus as pegadas na areia, Jesus, o Senhor esteve sempre do meu lado, mas nos momentos de maior sofrimento só tinham 2 pegadas. Onde o Senhor foi? E ele falou: as pegadas eram minhas, eu te carreguei no colo. Foi quando eu te carreguei no colo. Então, a gente não sabe, mas tem até essa forma de enfrentar, que é uma forma de enfrentar que vem de dentro para fora, que vem da força do coração, do espírito. É uma força espiritual, é uma força moral. Nós vamos falar hoje dessa segunda forma que tem a ver com o ego. Por quê? Porque muitas vezes o ego vai elaborar estratégias usando a mente, o raciocínio, para enfrentar os problemas, só que de fato ele não está enfrentando. Ele está dando um jeitinho de escapar, enfia embaixo do tapete, deixa, esquece, faz de conta que não foi você que fez, joga batata quente no colo do outro e sai correndo, deixa que ele resolva. Então, algumas vezes, o ego, a consciência, eu consciente, vou tentar enfrentar os problemas do mundo, não instintivamente, não por força do espírito, porque às vezes nem é o caso, e nem de uma forma raciocinada, inteligente. Às vezes eu vou usar a minha capacidade de raciocínio, eu vou usar de uma forma que vou tentar escapar dessa história, vou tentar escapar desse problema. E muitas vezes a gente faz isso sem consciência de fato. A gente faz porque a gente está fazendo faz tanto tempo que a gente já esqueceu. Sabe quando a gente escova os dentes pensando nas contas que tem que pagar, pensando nas atividades que precisa desempenhar até o final do dia? Eu estava consciente do que eu estava fazendo porque eu estava escovando os dentes, né? Eu não estava dormindo. Eu estava acordada, eu estava consciente vendo, escovando meus dentes. Mas era uma consciência meio que duplicada, né? Tinha alguém lá fazendo automaticamente a escovação e tinha a maior parte da minha consciência em outros lugares. Então existe em nós um mecanismo que é consciente porque eu estava ali. Eu não estava dormindo, eu não estava desdobrada, eu estava ali.
Mas ao mesmo tempo eu não estava 100% ali. Eu não estava presente. E é essas pegadinhas que nos atrapalham. Então eu fiz, mas eu não sei por que eu fiz. Eu falei que eu ia fazer, mas depois eu esqueci de fazer. É aquela coisa que parece que eu mesma me engano. Eu não prestei atenção, mas também, ai, foi bem, eu esqueci de ir naquele lugar. De fato eu esqueci. Mas às vezes foi tão conveniente eu ter esquecido, não é que eu menti, de fato eu esqueci. Mas quanto que esse esquecimento não foi provocado meio que inconscientemente para eu fugir do problema, para eu fugir do compromisso. Esse é o assunto principal de hoje, por isso que eu pus essa provocação. Como eu penso que eu consigo me proteger? Porque de fato eu não estou me protegendo. Então, se eu falar assim, eu preciso fazer uma visita àquela pessoa porque eu preciso conversar com ela sobre um assunto difícil, eu não queria, não é gostoso, mas eu tenho que ir, o dever me diz que eu preciso ir, então eu vou tal dia. Passa o dia, 2 dias depois, eu falei que eu ia e eu me esqueci. É isso. E a gente fica perguntando: não foi pegadinha do ego, que sabe que precisa ir, mas tá com muita vontade de ir, e daí joga pro esquecimento isso, sem que eu tive. Mas eu não fiz por querer. Não, não é por querer. Mas é um mecanismo que eu penso que estou me protegendo. O ego faz isso com a gente sem querer esquece, só que é um esquecimento que me convém, porque daí eu não precisei ir lá, não precisei ser constrangida, não precisei enfrentar, não precisei brigar, mas eu não resolvi o problema, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir. Então, eu sei que é um pouco difícil de entender, mas isso acontece, não é difícil da gente sentir. Pode até ser difícil da gente entender como isso funciona, mas é bem fácil da gente lembrar quantas e quantas vezes a gente fez isso. A gente utilizou de mecanismos de defesa só para se livrar do problema. A gente esquece do que a gente não está com vontade de fazer. A gente joga no colo do outro quando fala: não, isso aqui ele resolve, ele resolve. De novo, eu não quero resolver, eu tenho medo de resolver, isso vai me dar um trabalho. Eu prefiro falar que foi o outro que fez, porque assim sobra para ele. Quantas vezes a gente se livra de problemas? São esses os mecanismos de defesa do ego, que na verdade não defende nada, é ilusão. Então vamos seguir. Vamos pensar o primeiro mecanismo de defesa do ego, que se a gente for investigar, tem descrições na área da psicologia que fala mais de 30 mecanismos, né, de formas que a gente tem de se livrar dos problemas. Tem uma das formas que é um bloqueio, como se a gente bloqueasse. Então, no livro Conflitos Existenciais, capítulo 1, Joana de Ângeles diz assim: departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de se esperar. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência da responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica. Então, é aquela história de que eu acabei de dizer, né? Eu bloqueio porque vai ser tão difícil pensar a respeito, deixa pra lá, não quero falar sobre isso. Mas como é que eu vou fazer para deixa que depois eu resolvo. Deixa quieto, depois a gente vê como faz. Essas formas de esquiva, formas que a gente tem de desviar, são atalhos. A gente acha que existe atalho. Não existe. Existe um prolongamento da estrada. A estrada é uma só e ela se chama da lei de progresso. Essa é a estrada principal. Eu vou sair em espírito de simples e ignorante e vou chegar em espírito à perfeição e à felicidade. Esse é o único caminho que existe. Agora, eu posso fazer esse caminho tão variado quanto eu desejar. Tem muitos atalhos, mas nenhum se desvia do caminho. Então eu posso dar uma volta para depois voltar. Então por isso que a gente fala, aquele problema que eu não resolvo, ele não se resolve. Ele volta depois. Ele mudou de roupa, ele mudou de tamanho, às vezes ele até cresce e eu vou ter que enfrentar.
ninguém se livra do enfrentamento. A gente pode empurrar para frente, pode deixar para depois, pode resolver outras coisas e depois voltar. Mas ele vai continuar no meu caminho porque ele é o que me faz crescer, não é punição. É uma lição, eu preciso aprender essa lição. Eu posso até me fortalecer e quando eu voltar, eu enfrento ele mais fácil. Tudo bem. O problema é eu achar que desviar do caminho, fingir que não existe, jogar embaixo do tapete, empurrar para o inconsciente, jogar no colo dos outros, é solução. Não é. Eu estou apenas atrasando, prolongando, deixando para depois, mas o enfrentamento vai ter que acontecer. Então, é ilusão o ego achar que se ele bloquear ações desagradáveis, se ele deixar para o outro a responsabilidade, se ele não ficar pensando muito, faz qualquer coisa, resolve assim, ele achar que isso está resolvido. Não está. É verdade que tem coisas que não estão nas nossas mãos resolver. Então, a gente tem aquele ditado: aquilo que não tem solução, solucionado está. Quer dizer, cabe a Deus, cabe às leis, não cabe a mim, eu não tenho controle de tudo. Mas aquilo que eu tenho poder de trazer às minhas mãos é responsabilidade minha. Então, eu não vou poder empurrar para lá, deixar para o outro, esconder. Tudo isso é ilusão. Eu vou ter que enfrentar. Então, mecanismos de defesa do ego são ilusórios, a maior parte deles. A forma que eu tenho de crescer é enfrentando, é sobre isso que nós estamos falando. Tem mais uma outra forma que a gente usa dentro desses mecanismos que tem a ver com repressão ou com negação. Sabe aquela história assim, quando a gente estava sofrendo, chorando, mãe, quebrou meu brinquedo, um sofrimento danado, e a mãe falava assim, esquece, antes de casar Sara, né? Antes de casar passa. O que é isso que ela estava dizendo pra gente? Não pensa a respeito, a intenção era boa. A gente sabe disso, não é nenhuma crítica, não. Até porque a gente oferece aquilo que a gente recebeu, a gente dá aquilo que a gente tem. E era a forma que se tinha antes de enfrentar as dores, as sensações desagradáveis. E a gente fazia isso para as crianças, porque a mãe não quer ver a criança chorar, a criança está ali sofrendo. Então a mãe, o pai, a educadora falava: antes de casar passa, antes de casar Sara. Ela estava ensinando uma estratégia que não é eficiente, que não é solução. Porque eu não pensar, como se ela falasse, desvia, para de pensar, deixa quieto. Mas isso não soluciona. E assim, eu agindo assim com as crianças, o que eu fazia? Eu não ajudava, eu não as educava para saberem lidar com problemas maiores, com frustrações maiores futuras. Qual é o jeito ideal? A criança está sofrendo porque o brinquedo quebrou, é enfrentar, senta do lado dela, sofre junto, ô filho. Ai, me lembrei de quando eu era criança, eu também já passei por isso. Eu sei que dói, eu sei que é chato, eu sei que frustra. O que você está sentindo? Dá nome para o que você está sentindo. Que emoção que é? Você está com o quê? Com raiva ou triste? Ensina que ele tem que viver aquilo. Filho, o que a gente pode vir fazer agora? E que ele precisa tomar providências. Será que a gente consegue colar? Será que não vai dar mais para colar? Será que a gente consegue conquistar outro, pedir no próximo aniversário, juntar umas mesadas ao longo do tempo e comprar outro? Oferece para ele formas de enfrentar. Eu posso colar, eu posso consertar, eu vou ter que jogar fora. Dá para brincar do jeito que tá, adaptando, não funciona mais desse jeito, mas dá para brincar do outro jeito. Isso é ensinar eles a passarem por aquilo e não desviar o assunto. Ou às vezes a gente fazia assim, quebrou isso aí, vem cá, eu vou dar um doce, vamos tomar sorvete. De novo, eu estou fazendo com que eles fujam do enfrentamento. Então, o ideal é ensinar as crianças, diante de dores, de frustrações, a enfrentar. Compartilha junto, faz ele olhar para aquilo, não é para fazer drama, não é para incentivar a dor e o sofrimento, mas é para mostrar para eles que aquilo é natural, que a gente tem que validar o que a gente sente, mas tudo bem. E a gente vai superar e daqui a pouco aquilo vai ficar para trás, mas não porque eu saí correndo e fingi que não acontece, porque eu sou forte o suficiente para conseguir lidar com aquilo e encontrar uma saída para aquilo. Então Joana diz assim no livro Amor Imbatível Amor, capítulo 3. O ego, no seu castelo, conseguiu mecanismos de defesa e domina soberano,
reprimindo os sentimentos e disfarçando os conflitos. Porquanto sabe que a liberação desses estados interiores pode levar à agressividade ou ao mergulho nas fugas espetaculares da depressão. Então, o que a gente faz muitas vezes, né? Essa história do finge que não está acontecendo, olha para lá, vamos tomar sorvete antes de casar, passa. É como se eu falasse assim: você é fortão, você é fortuna, nada vai acontecer com você. E quando acontecer? Ai, finge que não aconteceu, para eu continuar esse poderoso. Só que o verdadeiro poder não está em ser insuperável, imbatível, porque não está ainda no nosso grau de evolução esse poder. O verdadeiro poder na Terra é você saber que você vai trazer tanto ideias inteligentes, como às vezes você vai dar ideias horríveis, que muitas vezes você vai ter uma força para enfrentar e outras vezes você vai sentar e chorar. Então, o ego precisa entender que ele não precisa ser soberano, sabe tudo, resolve tudo, nada com ele dá errado, porque tudo ele é capaz. Ele tem que entender que ser forte em termos de ego é não recuar diante da dificuldade, é ter coragem de enfrentar. Isso é ser forte. Agora, eu falar em termos de ego, eu consigo lidar com tudo. Como que você faz? Eu ponho para baixo do tapete, eu finjo que não é comigo, eu culpo o fulano. Mas desse jeito qualquer um consegue se sentir forte, porque quando o negócio aperta, ele não enfrenta, ele joga para o outro, ele finge que não é com ele. O forte é aquele que enfrenta. Se tem uma coisa boa, a gente enfrenta, a gente curte. Se tem uma coisa difícil, a gente enfrenta, a gente supera. O forte é aquele que enfrenta. Eu me chamar de forte porque eu não me responsabilizo pelos meus erros, porque eu finjo que não fui eu que fiz, porque eu olho para o outro lado quando eu faço uma coisa errada aqui, isso não é força. Essa estratégia é ilusória. Eu não cresço desse jeito. Então, essa é uma outra forma que a gente pode dizer que é um mecanismo escapista, mas que não soluciona, que é a gente reprimir, negar, esconde, finge que não foi você que fez, não adianta. Disfarça, joga para o outro. Sempre que eu tiver diante de um dilema, de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento, de um problema, antes de pensar quem fez, foi o outro, antes, primeira coisa, faça um compromisso com você mesmo, que parte disso me cabe. Quebrou a fechadura da porta. A minha primeira coisa assim, quem foi o último? Quem foi? Não, para. O que me cabe aqui? A porta é minha também, eu tenho interesse em... Será que eu não consigo solucionar isso e consertar? Às vezes é só um toquinho que eu preciso dar, eu não preciso descobrir quem fez, jogar no colo do outro. Primeiro tenta assumir você, a parte que te cabe, tenta enfrentar. Depois a gente pode compartilhar a responsabilidade. Mas não vamos nos treinar para que a gente de cara não adote esse imediatismo de já joga para o outro problema. Tem uma outra coisa que muitas vezes nos faz querer fugir ao invés de enfrentar. Sabe aquela história de gato escaldado tem medo de água fria, né? Aquela história de que eu me pus numa redoma, assim ninguém me machuca. É isso, é que experiências passadas que foram frustrantes, que foram sofridas, podem gerar automatismos em nós de forma a fazer com que a gente evite qualquer situação que se assemelhe àquela. Então é como se a gente já tivesse prevenido. Então eu vou viver, mas eu já vou viver com escudos, sabe? Eu tô sempre armada. Ou eu vou viver dentro de uma redoma, porque eu já sofri tanto que a hora que aparecer alguma coisa eu já quero estar protegida. Só que qual que é o problema disso? É que nem toda vez que eu vou lidar com a situação, eu vou colher o resultado igual àquele que eu colhi. Vou dar um exemplo para a gente ficar mais fácil. Eu tive um relacionamento, me relacionei com uma pessoa e sofri isso, aquilo, aquele outro. Tá bom. É provável que eu faça a seguinte situação, que eu crie a seguinte situação. Eu pego aquilo que eu sofri e gere uma redoma a partir disso, gere um escudo, gere um mecanismo de proteção. Então, eu vou conhecer outra pessoa e quando o relacionamento está começando a aparecer, o que eu faço? Não, e ele vai fazer para mim o que o outro fez. E já vi essa conversa, o outro já fez e era mentira. Então eu transfiro, eu desloco aquilo que eu senti para uma outra situação.
Eu não dou chance daquilo se mostrar para mim como é. Na verdade, eu já julgo. Eu uso de preconceito. Então é disso que Joana está falando. Muitas vezes é o nosso ponto de vista baseado em experiências negativas do passado que me fazem ver a experiência presente como se fosse aquela. E para não sofrer de novo, eu escapo, eu fujo, eu não enfrento, eu não quero saber. Então a gente precisa estar presente. A gente precisa critica. Será que vai acontecer de novo? Será que um dia alguém me enganou, então agora toda vez que alguém se aproximar de mim, eu acho que vai me enganar? Duvide desse pensamento. Muitas vezes ele é um mecanismo de defesa ineficiente. Por quê? Porque ele quer me proteger do sofrimento que eu sofri ali atrás. Ok, é bonito isso. Mas quando ele me põe numa redoma, ele pode até evitar que eu sofra porque ninguém vai me atingir, mas ele também me isola de sentir outras coisas boas. A pessoa que está de fora não consegue me machucar, mas a pessoa que está de fora também não consegue me amar. Eu vou abrir mão de sofrer, mas eu vou abrir mão também de ser feliz. Por isso que é ineficiente. Eu acho que estou me prevenindo do mundo para não sofrer, mas também eu não vou deixar entrar quem poderia me fazer feliz, quem poderia acrescentar na minha vida. Então, Joana de Ângeles diz assim, no livro O Ser Consciente, capítulo 7. Retraídos em atitude defensiva, por falso apoio de raciocínios incompletos, preferimos não permitir que pessoa alguma volte a magoar-nos, como outras já fizeram no passado. Normalmente, o que consideramos desrespeito dos outros em relação a nós resulta de nossa ótica equivocada ao observar os fatos de precipitação ou mesmo de certo grau de paranoia. Então a questão é: será, Cris, que você encontrou essa segunda pessoa e você está jurando que ele vai fazer igual? Será que é mesmo? Ou é seu ponto de vista paranoico porque você sofreu no passado e agora você acha que todo mundo vai causar em você o mesmo sofrimento? Duvida desses pensamentos que chegam prontos, dessas certezas. Ah, eu estava num lugar, uma pessoa passou por mim e não me comprometeu, não me cumprimentou. Ah, ela não gosta de mim. Ih, já vi tudo. Será? Será que não é meu ponto de vista de achar que as pessoas não gostam de mim, que porque um dia aconteceu alguma coisa ou eu não mereço que as pessoas. Será que não é meu esse conteúdo? Não é a lente que eu estou usando? Muitas vezes, se eu pudesse perguntar para essa pessoa realmente por que ela não me comprometeu, não, por que ela não me cumprimentou, ela provavelmente diria: Nossa, eu estava com tanta vergonha que eu só olhei para um lado. Tinha tanta gente, ou assim, nossa, eu estava com a cabeça tão cheia, aquele dia tinha me acontecido um negócio que eu não vi ninguém, na verdade. Ou assim, ah, eu até quis te cumprimentar, mas eu achei que você não me reconheceria. Tem tantas possibilidades de explicação. Por que que a gente acha que a que a nossa cabeça, a nossa mente criou é a certa? Então, essa é uma outra forma que a gente tem de se defender. A gente cria histórias para o mundo, para explicar o mundo, que na verdade são só frutos da nossa narrativa, do nosso ponto de vista. Então não adianta, eu não vou me defender do mundo me protegendo, falando que o mundo não é seguro, então eu vou ficar quieta aqui. Não é uma forma de eu me proteger, é ilusão. Eu não vou crescer se não for interagindo, socializando, convivendo. Tá lá no Livro dos Espíritos. Eu posso subir num monte, no alto do monte, ficar meditando para minha vida e orando pela humanidade nesse voto de insulamento? E os espíritos dizem: não, você veio para a Terra para conviver, para colaborar, para cooperar, para se relacionar. É aí que a gente cresce. Então não vai ter jeito, eu vou ter que aprender a enfrentar o mundo. Não adianta ficar criando justificativas para se esquivar. Ah, eu não vou porque lá é assim. Ah, aquele lá não. Eu sempre estou dando explicações que até são raciocinadas, mas não são eficientes para a minha vida. Me isolam do mundo, me afastam de assumir a responsabilidade, ao invés de me ajudar a enfrentar, a superar e a crescer os problemas. Mas vamos seguir que o tempo está correndo.
Nós temos também outras formas de esquiva, de evitar o enfrentamento. Ainda lá no capítulo 7 do Ser Consciente, Joana traz aqui alguns exemplos. Ela diz assim: habituado ao não enfrentamento com o self, com a força do espírito, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Então, só resumindo um pouco tudo isso que a gente falou, Joana traz alguns exemplos: compensação, deslocamento, projeção, introjeção, racionalização, e tem dezenas de outros. São todos mecanismos que o ego utiliza para fugir do enfrentamento. Por exemplo, vamos falar do deslocamento, aquele que eu já falei. O deslocamento faz com que a gente, por exemplo, eu tenho um problema, o meu chefe está me agredindo, abusando do seu poder, da sua autoridade, está exigindo demais de mim, eu não estou me sentindo bem no meu trabalho. Ao invés de eu enfrentar o problema lá e falar, chefe, preciso de uma reunião e preciso expor o que eu estou sentindo aqui, como eu estou vendo nossa relação, preciso que você olhe pela minha ótica, isso é enfrentar. Eu vou de frente, eu enfrento, eu estou em frente a ele. Eu não enfrento e eu desloco a minha emoção para outro lugar. Eu não tenho coragem de fazer isso com o chefe, eu chego em casa e chuto o cachorro, xingo o filho e desfaço do meu outro e jogo o problema para minha esposa. Quer dizer, eu solto os cachorros em casa. Quem tá lá não entendeu nada. Nossa, o que aconteceu? Ele fez um deslocamento. Ao invés de enfrentar na raiz o que aconteceu, ele desloca e ele tenta jogar para fora toda aquela emoção ruim em outro lugar. Ele deslocou. É uma fuga. Eu acho que eu resolvi, xinguei esposa, filho, cachorro. Eu não resolvi nada. O meu problema continua lá. Quer ver outro exemplo? Da introjeção. Ao invés de eu entrar em contato com as minhas emoções que estão reprimidas, eu vou, por exemplo, para uma novela, eu vou, por exemplo, para um cinema, esse é um exemplo clássico, e eu entro na história do personagem de um jeito que eu acho que eu sou ele. Eu saio dali defendendo como se eu tivesse, como se eu fosse a pessoa, eu choro, eu dramatizo. Então, é um sinal de que às vezes eu não estou conseguindo ter contato com os meus conteúdos. E ao ser exposta a visualizar uma situação, aí ele escapa e eu me identifico com aquele outro que está lá fora, que está na novela, e acho que é uma forma de viver as minhas emoções. Não é. As minhas emoções precisam ser vividas eu com elas. Então, introjetar significa, ao invés de eu viver as minhas emoções, eu vivo as da novela. Eu pego dos outros, como a Siri do meu telefone agora entrou na nossa conversa agora, porque ela disse que ela não estava entendendo o que eu estava falando. É isso, né? Ao invés dela cuidar do que compete a ela, ela entra para se meter nas coisas dos outros e traz para si. Então, quando eu vou me envolver com as dores dos outros, e aí eu vou nas causas sociais e choro junto com os dramas de grupos de minoria, e não que a gente não tem que fazer, isso é dever cristão. Agora, isso não pode substituir eu chorar as minhas próprias dores. Aí é mecanismo escapista do ego. E assim vai, projeção, eu jogo para o outro, então tudo que está de problema na minha vida nunca sou eu que fiz, é o outro que fez, é problema dele, eu só falei isso porque o outro, é sempre o outro que tem problema, o outro que é a causa, o outro que é o culpado. Racionalização é quando eu fico dando mil justificativas para não falar que eu errei. Já fizeram isso? Então alguém fala assim, puxa, Cris, você falou com aquela pessoa e você magoou ela, você foi um pouco seca. Ah, não, eu falei assim, e aí eu fico. Simplesmente eu poderia falar, nossa, eu não tive a intenção, ou eu estava nervosa na hora, eu não deveria mesmo ter falado. Quer saber? Eu vou procurar ela e pedir desculpa. Pronto, eu enfrentei. Não, a gente fica explicando, criando mil e um argumentos. Sabe as pessoas que são cheias dos argumentos? E que você vai para tentar ajudar e no fim você fala, desisto, tá bom, fica aí com a sua verdade, porque é impossível modificar a sua mente. Então, muitas vezes é isso, racionalização. Eu uso o poder que eu tenho de raciocinar para tentar disfarçar, enganar, sabe? E eu conto histórias, eu mudo, faço argumentos e desvio.
para tentar justificar que eu no fim estava certa, em vez de enfrentar. Então são muitas as formas que a gente tem de não se responsabilizar pelo crescimento, pelo enfrentamento dos problemas e das dores. Muitas vezes a gente fica tentando desviar e fingir que não está acontecendo, põe debaixo do tapete a sujeira e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Lá no Ser Consciente, ainda nesse capítulo 7, Joana de Ângeles diz: a vigilância em torno das armadilhas do ego, hábil disfarçador de propósitos, constitui-nos um motivo para superá-lo, a fim de fruirmos felicidade real. Nesse sentido, a desidentificação dos apegos e paixões surge como passo decisivo no programa de libertação. Então aqui a gente já está indo para a solução, possíveis caminhos para solucionar, de enfrentar. Então ela diz assim, uma forma que a gente tem, por isso que eu pus essa mulher de braços abertos, é assim, ó, relaxa, se desarma, ego. Você não precisa ficar sempre com todos os mecanismos de defesa para falar que você nunca erra, para falar que nunca o problema é seu, para conseguir desviar de todos os enfrentamentos. Se desarma, aceita, aceita. Eu errei aqui, eu vou tentar arrumar. Eu falei o que eu não deveria ali, eu vou pedir desculpa. Isso daqui apareceu, eu não sei como fazer, mas eu vou descobrir um jeito. Enfrenta o problema, lida com o problema, ao invés de rapidamente tentar se afastar, se esquivar dele, né? Então, se desidentifique dos apegos, né? Aceita. É uma aceitação sem ter pressa, de sair correndo com medo do que possa vir a acontecer. Então faça primeiro essa pergunta, o que me cabe? Como eu posso resolver isso? Antes de eu sair correndo falando que é a culpa do outro, que o problema é do outro, que não tem nada a ver comigo, olha para você primeiro, ainda que não tenha, eu não posso fazer nada a respeito. Tem uma forma de eu lidar com isso? A pia tá lá, tá cheia de louças. Enfrenta primeiro. Quanto tempo eu vou levar para fazer? Será que eu consigo mexer na minha agenda para eu enfrentar? Não adianta fugir, deixar para depois, o negócio não vai embora. Então, o grande convite para esse encontro de hoje é o enfrentamento. Voltando lá no capítulo 1 dos conflitos existenciais, do livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles diz assim: toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõe movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Olha só, gente, ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Quando o ego não quer enfrentar, é como se ele quisesse ficar quietinho, né? Eu não quero sair daqui. Eu não quero ter que conversar, que negociar, eu não quero ter que resolver, eu quero ficar quieto. Só que o que Joana fala? Estado de paralisia, ninguém vai crescer ou se desenvolver. Eu pus essa imagem dessa criança, imagina o tamanho dela e o tamanho dessa escada. Mas esse é a imagem básica do crescimento. Se essa criança não treinar subir essa escada com aquilo que ela consegue, mesmo tendo essas perninhas tão curtinhas, ela nunca vai conseguir subir uma escada, ela nunca vai crescer para subir escada. A criança precisa experimentar, treinar as perninhas, tenta andar, cai, levanta. É assim. Então, ego, consciência, eus conscientes. Quando o problema estiver na sua frente, estiver com medo, meu Deus, o que eu vou fazer diante disso? Ai, meu Deus, aquilo está acontecendo. Não adianta paralisar, não adianta sentar e chorar, não adianta esperar alguém vir fazer para mim, porque eu não cresço. Levanta, veja o que você é capaz de fazer, elabora, pensa em formas de estratégia, pede ajuda, planeja, tenta, mas haja, lide, trabalhe, ponha mãos à massa. Jesus disse: eu não vim trazer a paz nesse sentido de senta, pronto, que agora tudo ficou pronto, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Era ele falando: eu vim por fogo, eu tenho pressa que ele se queime. O que ele está dizendo? Eu tenho que operar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lidar. Se eu não me puser em trabalho, eu não cresço. Ainda precisa de luta, ainda precisa de enfrentamento. Então vamos nos conscientizar com relação a isso, para que a gente tenha assim
essa oportunidade de aproveitar os problemas, dificuldades, obstáculos para crescer, para aprender, para nos apropriar de instrumentos que de verdade me ajudam a vencer as batalhas. E não de pseudos instrumentos, né? Como eu penso que eu me protejo. Eu jogo no colo do outro. Eu espero alguém resolver para mim. Eu deixo para amanhã. Finge que não existe. Em frente. No livro Amor Imbatível Amor, capítulo 3, Joana diz assim: por outro lado, a identificação da própria fragilidade leva-o a uma atitude de humildade perante a vida e a si mesmo, porque percebe que o ser psicológico está profundamente vinculado ao ser fisiológico e vice-versa. Misturam-se as funções em determinado momento de consciência quando percebe que algumas tensões musculares e diversas dores físicas são consequências daquela de natureza psicológica. Então, Joana está dizendo para a gente, não adianta a gente evitar os problemas. Sabe o que acontece? Eles vão para o inconsciente e com o tempo vão se transformar em doenças psicossomáticas. Muitas vezes a dor do corpo é a dor de uma emoção que não foi enfrentada, que foi engolida, que foi reprimida. A gente costuma falar na psicossomática, eu estou com problema nesse trato digestivo. Tem muitas emoções que você não está digerindo, está engolindo, né? Está engolindo muito sapo, ao invés de enfrentar as emoções, negociar, falar delas, trabalhá-las. Você está engolindo e elas estão te machucando. Então a emoção se projeta na parte fisiológica, por isso que não funciona. Os problemas que eu negar, esconder, eles voltam e muitas vezes na forma de doenças somatizadas. Olha isso. Então, aceitar o nosso lado frágil é o primeiro degrau para essa terapia de autoconscientização, de autoenfrentamento, de integração das sombras. É a gente olhar para as nossas dificuldades e não querer escapar delas, mas assumi-las. Eu tenho essa dificuldade. Eu trago esse traço frágil, né? A criança cresce justamente porque ela traz essa humildade. Ela sabe que ela não sabe quase nada e precisa aprender. Então, esse nosso lado, a gente admitir que a gente tem mil dificuldades, que a gente pode ter errado naquele momento, e que a gente não sabe tudo, e que provavelmente a responsabilidade é minha e eu vou tentar enfrentar essa tarefa, é a gente assumir humildemente que precisamos crescer, ao invés de ficarmos querendo convencer que já sabemos tudo, que não temos problema, que o problema é sempre dos outros. Então, para a gente encerrar, eu trago esse convite para a individuação, porque é isso que a gente vai fazer. A partir do momento que eu uso o meu ego para aceitar os conflitos, os complexos, a partir do momento que eu me ponho conscientemente em análise dos conteúdos reprimidos, eu começo o trabalho da individuação, que é autoconhecimento, que é autoaceitação, que é autovalorização. Sou eu, como essa jovem linda, me abraçando nesse sentido de eu me aceito como eu sou. Eu não vou ficar falando que o que é isso foi o outro que fez, que esse problema quem causou foi o vizinho, eu não vou querer esconder as coisas ruins. Eu vou aceitar. Faz parte. Eu tenho virtudes, mas eu ainda carrego os vícios. Então, eu me aproximo das minhas fragilidades. Aí sim eu posso lidar com elas e superá-las. Então, a individuação, que é eu me tornar esse si mesmo mais profundo e não ficar só identificado com a persona e tentar se esconder e ficar longe dos conflitos que estão no inconsciente, né? A individuação é um convite severo ao ser humano, que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. Eu vou precisar responder por mim. A necessidade de superar a ilusão, de vencer a fuga da realidade mediante bem orientada psicoterapia, conduzirá o paciente a descobrir quem realmente é. Fica então esse convite para que, ao invés de eu achar que estou me protegendo, tentando me desviar dos enfrentamentos, eu me aceite, eu esteja disposta a olhar para dentro e a identificar as minhas áreas de sombra, aqueles conflitos que eu preciso superar, que eu assuma a responsabilidade pela minha própria vida e que eu enfrente os problemas, as doenças, não sozinha, eu posso pedir ajuda, mas que eu enfrente. Assim
eu cresço e assim eu me conheço mais e eu posso fazer a tão querida e esperada reforma íntima. Fica para essa reflexão e a gente volta no nosso próximo encontro com as perguntas e respostas desses episódios anteriores. Obrigada!